Galera, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Boa Sim. noite, Mariana. Mariana, sim, perfeito. Valeu, gente. Obrigado aí pelo feedback. Boa noite a todos. Vamos então dar início aí à nossa aula de introdução ao direito. Antes de começar, alguma pergunta, dúvida, crítica, comentário, faça já. Tranquilo? Então deixa eu compartilhar minha tela. Lembrando, pessoal, que eu estou gravando a aula, tá? E até amanhã ela estará disponível no Classroom. Pessoal, vamos lá então, dando continuidade à aula. Qualquer dúvida, alguma questão, vocês podem me interromper. Se travar a aula, me avisa, né? Vai que dá uma travada aí, vocês podem me comunicar. Pessoal, nós estávamos falando então na aula passada, né, sobre como que as pessoas se interagem em sociedade. E lembrando que eu sempre vou focar o direito aqui, pessoal, para a área empresarial, tá? Eu não vou ficar falando de uma maneira geral, né? Que aqui não é um curso de direito, é um curso ligado à gestão, à engenharia, à contabilidade. Então, nós vamos estar focando neste sentido, tá? Então, uma forma que a gente pode se interagir em sociedade é através do quê? Da cooperação, competição e conflito. Nós já falamos sobre cooperação e competição, né? Quem lembra aqui o que é a cooperação? Quem lembra, quem pode falar alguma coisa sobre cooperação e levar para um sentido mais empresarial? Cooperação é quando vários indivíduos se unem em busca de um único objetivo. Perfeito, eles têm um objetivo e vão se unir para conquistar esse objetivo. Perfeito, maravilha. E competição? Como que deve ser uma competição sadia, principalmente dentro de uma empresa? Competição vai ser mais uma concorrência, né? Para ver quem alcança melhor o objetivo imposto aí dessa competição. Ô, João, mas você acha que é uma forma sadia essa competição? Se não querer ninguém passar o outro para trás ou querer discriminar, sim. Perfeito. O interessante aqui é cada um na competição dá o melhor de si. Então, a partir do momento que a pessoa dá o melhor de si dentro de uma empresa, obviamente que todos saem ganhando, né? Todo mundo sai ganhando com isso. Por quê? Você tem uma capacidade, você tem uma qualificação, você sabe muitas vezes mais que o outro, então você vai usar desse conhecimento, dessa capacidade para conquistar algo. E essa conquista vai, na verdade, ser usufruída por todos dentro da organização. Então, a partir do momento que todos possuem essa consciência, né, você está trabalhando uma competição sadia dentro da empresa. Perfeito, tá? Essas questões nós vamos falar no futuro, tá? Obviamente, estar falando disso, mas o que nos interessa mesmo é o conflito. Nós vamos falar do conflito, que é o que nos interessa principalmente. Antes de falar do conflito, vamos falar da diferença entre igualdade e equidade. Há uma diferença muito grande, né? Muitas pessoas cobram, falam, exigem um tratamento igualitário. Mas será que todos precisam de um tratamento igualitário? Ou seria mais importante nós trabalharmos a equidade, né? O que é igualdade, pessoal? Alguém lê para mim aqui, ó. Igualdade é Dar às pessoas as mesmas oportunidades. e equidade. Adaptar as oportunidades deixando-as justas. Perfeito. Por esta visão, o que é mais correto? O que é mais certo dentro de uma empresa? Você trabalhar a igualdade, dando as mesmas oportunidades,
por mais que as pessoas sejam diferentes, nós temos um exemplo aqui, ó, pessoas com tamanhos diferentes tendo a mesma igualdade, todas possuem um caixote. Ou trabalhar a equidade, onde eu vejo que há uma diferença entre as pessoas e dessa maneira eu vou adaptar as oportunidades a elas. O que vocês acham? Quem gostaria de explanar sobre igualdade e equidade? A equidade, porque assim, ó, muitas pessoas, por exemplo, que nem você falou, na igualdade todo mundo tá igual, mas você sabe se o outro tá conseguindo entender, tá conseguindo ver algo? Não. Agora na equidade já é diferente. Você vai lá, dá a oportunidade do outro aprender, entender aquilo, poder ver de uma visão diferente, sendo que você tinha a mesma visão, entendeu? Eles vão obter o mesmo conhecimento que você. Perfeito. Você vai trabalhar na questão de um bom senso, né? Acho que a questão aqui seria o bom senso que nós temos que buscar na equidade. Por que isso? Porque não adianta falar que todos somos iguais. Não somos, pessoal. Cada um pensa de um jeito, age de um jeito, tem uma visão, né? Cada um tem a sua experiência. Muitos têm aí, talvez até mais jovens que outras pessoas, mas passou por muito mais coisa que aquela pessoa que é mais velha. Então, cada um tem a sua própria visão de mundo, né? A sua ideia de mundo. E é necessário que nós, como gestores, né, independente, quando eu falo gestor, não é só administrador, tá, pessoal? Entenda aí por contador, que vai ter uma equipe, por engenheiro de produção, que vai ter uma equipe, e pelo próprio administrador, que tem a sua equipe. É preciso entender isso na sua equipe, né? Você tem que ter esse olhar, né, que as pessoas são diferentes e que eu preciso adaptar as oportunidades conforme essas diferenças. Então, a equidade, ela, na visão administrativa, na visão de gestão, ela seria mais correta quando você trabalha com pessoas, né? Verificar essa questão. Eu vou dar um exemplo que acontece muito, e vocês já devem ter passado por isso, acho que muitos aqui passaram, quando o subordinado, o colaborador, de repente, ele tem mais conhecimento, mais experiência, e muitas vezes ele é até melhor que o seu próprio líder, que a pessoa que está acima. E esse líder, muitas vezes, enxerga isso como alguém que pode tomar o lugar dele, né? Isso acontece muito, as pessoas têm inveja da outra, né? Elas têm receio da outra. E aí vai gerando aquele conflito que nós vamos falar a partir de hoje, né? Trabalhar a questão do conflito. Ao passo que existem líderes que percebem isso e falam, não, eu vou somar com essa pessoa. Nós vamos multiplicar junto os conhecimentos. Por que ela não pode me ajudar? Né? Por que ela não pode intervir nisso daqui também, né? E colaborar? Então, isso vai muito da visão do líder, né? Ao ver que o outro muitas vezes tem um conhecimento maior que o dele. Mas isso não quer dizer que o líder não pode também ter algo que seja melhor que aquele subordinado. E que juntos, né, nós vamos trabalhar essa questão, então, de cooperação, de competição. Por que não, né? Tirar esse conflito, esse problema. Não que o conflito seja negativo. O conflito é bom quando você sabe, como líder, trabalhar o conflito. E o conflito é legal a partir do momento que você trabalha essa equidade. É você ter uma ideia, né? É você ter verificar que as pessoas são diferentes e que cada um pode sim contribuir. Não tem aquele que é melhor ou que é pior. Cada um é bom numa parte. Já vi carpinteiro ensinando engenheiro. Engenheiro, por arrogância, não ouviu. Deixa eu voltar aqui que eu não consegui ler a mensagem inteira. Peraí, para eu ver o chat, acho que eu vou ter que tirar aqui. Deixa eu ver. Ah, não, dá para ver aqui, ó. O José Wilson. Já vi carpinteiro ensinando engenheiro. E engenheiro, por arrogância, não ouviu o conselho. O resultado foi um prejuízo enorme. Esse conflito foi negativo. Perfeito. Existe muito isso, né? E nós vamos tratar um pouco aqui que tem a questão da inveja, né, pessoal? Infelizmente, ela existe, né? Não existe, a gente fala muitas vezes inveja branca, mas é inveja, né? É lógico, a inveja branca é quando a gente não deseja o mal, né? A gente brinca. E tem, lógico, tem pessoas que não desejam mesmo, ela quer ver o melhor para outra.
mas são raros os casos, né? E dentro de uma empresa, você está dentro de uma sociedade, você está dentro de uma comunidade, e isso começa a ocorrer. E aí nós temos que ter cuidado se aquele líder ele não está gerando esse conflito, se ele não está, muitas vezes, tirando o seu direito, e isso pode gerar conflitos ainda maior dentro da organização. É a mesma coisa, né, quando a gente fala do próprio engenheiro, né? Tem o engenheiro e o pedreiro. Tem pedreiro que sabe mais que engenheiro, né? E aí começa a surgir um problema ali, né? E muita gente fala, o pedreiro tá ali, põe a mão na massa, né? Nem sempre o engenheiro. Isso o engenheiro civil, tô falando, tá? Então, deixar bem claro. Então, muitas vezes não é porque você é formado, você tem uma posição maior, que você é melhor. Você tem um título, você tem uma formação. Não quer dizer isso. Então, a experiência, né, o convívio com outras pessoas, aprender com outras pessoas, muitas vezes faz a diferença. Vamos ver a Beatriz aqui que ela falou. Professor, quando o Magazine resolveu abrir oportunidades apenas para as pessoas que eram negras, seria um exemplo de equidade? Olha, aí vai uma discussão que a gente pode fazer aqui, né? Eu não vejo que você tem que abrir oportunidades só porque a pessoa ela tem uma deficiência, ou porque ela é negra, ou porque ela é branca, as pessoas são todas iguais, eu penso assim, né? Igual o Lucas falou, acho que foi um marketing, né? Exatamente, a sociedade ela fica discutindo essa questão, não importa a cor, não importa a opção sexual, né? Que muitos também falam, não importa a origem, a questão aqui é que são pessoas, independente. Eu acho que a sociedade ela tá chegando no ponto que tá ficando muito hipócrita, né? Eu acho que é muita hipocrisia, na minha opinião, tá, pessoal? Por isso que eu tô abrindo um debate aqui. Vocês podem falar. Eu prefiro que fala do que escreva, né? Mas se quiser escrever, pode escrever. Usou da inclusão social para se destacar. Eu não vejo como inclusão, né? Todos têm o mérito, né? Isso vai de cada um. Se você buscou, se você estudou, independente da sua cor, religião, opção sexual, eu acho que é muita hipocrisia, mas é uma opinião minha. Tá? Opinião minha. Professor, Oi. Cleide, eu falo mais assim da inclusão social por conta que, tipo assim, se você for ver, a pessoa negra, ela é menos inclusa na sociedade, né? Então, tipo assim, eles quis incluir, mas ao mesmo tempo usam um marketing para poder se destacar no mercado. Tipo assim, gerando uma comoção no público, entendeu? Uhum. Trabalhou o marketing, né? Eu entendi, sim. Eu entendi. É que, na verdade, eu vejo muito assim, hipocrisia porque falar porque o negro é mais pobre, não tem oportunidade, não sei o quê. Eu discordo, eu creio que todos têm oportunidades, basta você correr atrás, né? Você querer. É óbvio que para uns é mais difícil, mas independente da cor, né? Eu penso assim, tá? Eu posso estar errado, tá? E por isso que Cleiton, eu falo. Oi. eu penso que essas cotas raciais é uma forma gigantesca de racismo, porque no momento que você separa o negro do branco, você já está sendo racista. Eu não acho que a pessoa tem que ser mais visada ou mais beneficiada pela cor da pele, e sim, no caso de uma empresa, pela capacidade, no caso de uma faculdade, pela capacidade. Eu acho que a cota racial já é racista. Perfeito, Zé. Eu penso igual a você. Eu acho que a partir do momento que você separa. Penso igual o José também, professor. Pode falar, Igor. Penso igual o José. Eu acho que essa cota racial aí, ela é uma forma de um próprio preconceito com as pessoas, uma forma racial com os próprios negros. Eu acho que a empresa deve olhar pela competência e não pela raça, pela classe, por nada, pelo gênero. É óbvio isso daí. É que, infelizmente, né, existem ainda muitos líderes que têm preconceito, que são preconceituosos, né? Eles não sabem lidar com isso. Existe, lógico, a sociedade nossa existe isso. Então, muitas vezes, criar essas regras de inclusão social, né, devido a essas questões. Mas, ao mesmo tempo que fizeram isso, que eu discordo, é como vocês falaram, a pessoa tem que mostrar a sua competência, independente do que seja, se é homem, se é mulher, né? Se tem uma outra opção sexual, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é japonês, se é indiano, se é chinês, né? A gente pode ver muito isso hoje com a cultura chinesa, né? Principalmente com a pandemia aí, que a culpa é dos chineses. Então,
coloca-se a questão agora na China, né, nos chineses. Tudo bem, pode ter várias questões ali, mas não são todos os chineses que são iguais, que pensam iguais. Tem chineses que são muito sérios, são éticos, né? Então a gente não pode generalizar, né, essas questões. Então, e a sociedade é hipócrita, né, nesse sentido, assim, eu vejo como uma hipocrisia que tem que eliminar. Mas quem somos nós, né? Isso vai acontecer por muito tempo. A questão é você ser um bom líder. A ideia é que o líder tenha essa visão. Por mais que você tenha os seus preconceitos, dentro de uma empresa isso não pode existir. Deixa eu ver o que o Hugo falou aqui, ó, discordo. Somos a maioria aqui dos brancos falando sobre uma cota que não nos afeta e vivendo realidades diferentes. Ó, o Hugo já tem uma opinião diferente. Ele já pensa diferente. Ô, Hugo, você gostaria de falar? Ah, professor, eu acho que, tipo assim, a cota não é uma forma de racismo, é uma forma de ajudar uma parte da sociedade que viveu de forma periférica, entendeu? Tipo assim, tudo que a gente tem hoje foi construído por essas pessoas na escravidão lá atrás. Nenhum branco de hoje é culpado, mas vive as mil maravilhas que os negros sofreram antigamente. Então, acho que a gente não tem espaço para estar falando sobre uma cota que não nos afeta e falando de barriga cheia, tipo, de uma realidade que a gente não vive, entendeu? O que eu coloco, Hugo, é assim, eu não sei se o pessoal pensa igual, mas não tem como não discutir, né? Independente da cor, se eu sou branco ou não, não tem como discutir. Porque é uma questão da sociedade, né? A gente precisa, sim, até para evoluir, né? Essa que é a ideia. Nós precisamos debater com respeito, né? Respeitar a opinião, a ideia do outro. O Hugo tem a sua opinião, o Zé, o Wilson tem a opinião dele, eu tenho a minha, né? Então, a questão é o respeito. Né? De se discutir assuntos e de buscar uma melhoria, né? Independente se você é negro ou não, tal, né? Se passou por uma situação, se não passou, independente disso. Ô, Cleiton. Oi? Trocando em miúdos a minha opinião, eu só acho que as pessoas não deveriam ser selecionadas pela cor da pele. Eu acho que seria uma forma mais justa selecionar elas pela competência. Lógico, aplicando a equidade. As pessoas que tiveram menos acesso à informação, dá mais acesso à informação. Só que na hora de selecionar, oportunidades iguais e não pela cor da pele. Exatamente, é essa visão de um líder. Você está colocando o que deve ser um líder, né? Eu não vou selecionar porque o cara é pobre, ele é rico, ele é negro, ele é branco, né? Acho que é pela questão do líder. Igual você falou pela questão da equidade também, né? Como o Hugo colocou, olha, talvez aquela pessoa, pela cor da pele dela, pela questão opção sexual, alguma coisa, ela teve talvez menos chances, ou menos condições para se chegar até um certo ponto numa organização, por exemplo. E logicamente que de repente a empresa, nesse sentido, ela pode dar até um auxílio. Olha, nós vamos oferecer uma capacitação diferente daquele que já tem. Isso é equidade, né? Aquele já tem não precisa, então eu vou oferecer para um outro, né? Essa é uma questão. As cotas são nada mais que o governo pedindo desculpas sobre casos ocorridos há tempos atrás, né? Na verdade, é uma forma também de fazer algo, né? De colaborar. Que para alguns pode ser a forma certa e para outros não. Isso vai da visão de cada um. Isso, cada um tem que analisar, né? Se a gente começar a debater, é interessante para uma evolução, só que também a gente nunca vai chegar no ponto, no consenso, porque cada um tem a sua ideia, tem a sua opinião. Obviamente a gente tem que respeitar a ideia. Mas qual que é a questão aqui, ó? A questão é, um líder, ele não deve ter esse pré-julgamento, né? Ele deve, como líder, ele deve tratar todas as pessoas iguais. Por quê? Você está numa empresa, você está representando o nome daquela empresa. E aquilo ali é uma sociedade. Essa sociedade ela tem que ser o quê? Ética e equitária, né? Pensando nessa questão que eu falei da equidade dentro de uma organização. E só para complementar, deixa eu colocar aqui, eu vou tirar o chat, tá, pessoal? Se alguém for escrever algo, depois me avisa aí que eu abro de novo.
A questão é, dentro de uma organização, o que mais acontece é isso aqui, né? É como eu falei, aqui nós tivemos opiniões diferentes. E se a gente não souber lidar com isso, a gente vai ter uns conflitos, e esses conflitos podem chegar no patamar que, ao invés de trazer benefício, eles vão trazer mais malefícios para a organização, tá? Então vamos entender um pouco mais sobre isso, é o que mais acontece. Exatamente, o Carlos Eduardo também coloca isso. Não deve, mas infelizmente muitas vezes acontece. Vamos voltar aqui para o chat. Deixa eu ver aqui que tem mais gente colocando aqui. Espera aí, vamos lá. As cotas são nada mais que o governo pedir desculpa, já tinha falado, né? E ainda hoje em dia a capacidade da pessoa não deve ser medida pela cor da pele, sim por sua qualidade técnica. Não vamos chegar a nenhum consenso, porque até a chuva, que é um fenômeno natural, diverge opiniões, exatamente. Então não adianta. Agora, é necessário discutir? É. E de que maneira que é o correto isso? Quando a gente tem cabeça aberta e verificamos os pontos positivos do que um fala e os pontos positivos do outro, e juntar isso daí, né? É que as pessoas, muitas vezes, elas ficam cegas, né? Elas têm só uma única visão. Só para jogar lenha na fogueira, eu vou colocar mais uma coisa aqui, né? Para vocês. Bem, primeiro vamos ler o conflito. O que é o conflito, né? Quem gostaria de ler o conflito aqui? Vamos lá. O conflito se faz presente a partir do impasse, quando os interesses do jogo não se resolvem pelo diálogo. Nesse caso, os envolvidos procuram uma intermediação, normalmente do Estado através do Poder Judiciário. Perfeito. Aqui, olhando de um sentido geral do direito, quando vocês não entram no acordo, você e a outra parte, vocês vão buscar o quê? A justiça. Vão buscar o judiciário para determinar isso para vocês. Ou seja, alguém vai tomar uma posição por vocês, né? Por quê? Vocês não chegaram no acordo, não chegou numa razão. Então vocês precisam da ajuda do judiciário para intermediar isso daí e chegar numa posição. Numa empresa, você vai ter a figura do líder. O líder vai ser esse intermediário quando as partes não chegam no acordo. É a mesma coisa aqui. Nós estamos tratando de um assunto e muitas vezes não vai chegar num acordo, vai chegar numa discussão, né? Quais são muitos assuntos que geram isso? Política, né? A política, ela gera uma discussão enorme. Principalmente agora, estamos passando uma fase de pandemia, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideia, cada um defende a sua ideia. E não adianta eu chegar e falar para você e pôr os meus argumentos, que muitas vezes você não vai querer mudar de ideia. Vai ser aquela que acabou. Aí vocês podem falar, é perder tempo. Dependendo do caso, é perder tempo. Então você, como líder, você vai avaliar os casos. Por isso a importância do estudo, né? Da capacitação, para que a pessoa tenha uma mente mais aberta. Essa que é a ideia, né? Vocês estão aqui para aprender, para debater, e o debate ajuda no conhecimento, para que vocês possam ter uma mente mais aberta e entender o lado do outro. Sabe aquela questão de empatia? Se coloca no lugar do outro. Quais são as experiências, as vivências do outro? E por que eu estou falando isso? Porque vocês, como futuros líderes, vocês precisam obrigatoriamente se colocar no lugar do outro. Olha lá, o Rian está colocando uma questão aqui. Vamos abrir o chat de novo. Espera aí. Ó, professor, eu não gosto de chamar ninguém de branco ou negro ou preto. Para mim não faz a mínima diferença. Somos humanos, nada mais, nada menos. Humano é uma raça de um animal racional, não cores, seja branco, preto, azul, laranja. Perfeito, eu penso igual também, né? Mas tem gente que pensa diferente. E você tem que respeitar isso daí. Eu acho que é a questão de saber viver em sociedade a partir do momento que você tem o quê? Esse respeito, né? Você tendo o respeito, acabou, né? Não tem o porquê. Entender o lado do outro. E ter a sua opinião, e defender ela. E defender como? Com argumentos. É igual nós estamos fazendo aqui, nós estamos defendendo com argumentos. Quer ver? Eu vou jogar um pouco mais de lenha na fogueira aqui para a gente trabalhar isso. Pessoal, é difícil trabalhar da forma online, né? Mas vocês podem jogar aqui no chat mesmo. Vamos olhar o chat, que acho que é mais fácil. Aborto. Acho que todo mundo sabe o que é o aborto e tem uma opinião sobre o aborto. Eu não quero saber os motivos, tá? Eu só quero que vocês coloquem aqui para mim agora, primeiro, só quem é a favor do aborto.
não quero saber o motivo. Se você tem um motivo que te faz ser a favor, não importa qual, coloca para mim sim aqui. Sim, 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 sim. Quem é a favor do aborto? Manda sim aqui. Só quem é a favor. Vamos lá. Se tiver um motivo, eu, Maria Eduarda, Amanda, manda ver, manda ver. Vai lá. Quem é a favor, coloca sim, independente do motivo. Parou? Então tá bom. Não, tem mais gente ainda, colocando aqui, ó. Então, ó, tem várias pessoas que são a favor do aborto. Tem algum motivo, mas não quero saber qual é. Se tiver um motivo, ó, várias pessoas aqui, ó, colocando que é a favor do aborto. Perfeito. Agora, só vai colocar não em hipótese alguma, e não tem motivo, hein? Sem nenhum motivo. Em hipótese alguma, você não é a favor do aborto. Coloca não aí pra mim. Lá não. Teve um que colocou até em caixa alta. Ó. Não. Né? Perfeito. É o Zé, acho que é o Zé Wilson. Ó. Não, 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 não. Ó, tem vários não também, ó. Né? Você vê que a sala é dividida. Tem gente que é a favor, tem gente que não é. E é um assunto que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Então vamos lá, vamos aproveitar agora sim. Quem quiser. A pessoa que falou sim, uma dessas. Em que motivo, em quais... Ó, eu não sou a favor e nem contra. Legal, Eduarda, você respeita. Perfeito. Mas vamos chegar no ponto agora. Quem é a favor, né? Quem tem um motivo, por gentileza, coloca aqui. Quem gostaria de falar? Fogo no parquinho. Eita. Quem é a favor aí? Oi, coloca o motivo. Depois que da primeira pergunta que você fez, a minha internet caiu e eu não consegui escutar a segunda pergunta. Você pode repetir para mim? A segunda foi quem não é a favor, né? Você é a favor ou você é contra o aborto? Ah, não, isso aí respondi, eu sou a favor. Você é a favor. Você gostaria de falar o porquê? Não, professor, eu tenho muita vergonha. Tudo bem, eu te respeito. Essa daí eu passo. Alguém gostaria de falar o motivo que é a favor? Ninguém quer falar? Ó, eu sou a Eduarda, falei assim que não, eu respeito, mas não sou contra nem a favor. Mas acredito que grande parte é a favor, porque grande parte da população é abusada, entendeu? E pensa assim que por causa de um trauma não quer ter aquele filho porque vai ficar lembrando muito do que passou, entendeu? Eu acho que é isso. Tá, a opinião da Eduarda, né? O Carlos Eduardo falou, eu sou a favor somente em casos de abuso. Eu sou contra também, mas nessa questão de abuso ou de algo que não foi intencional, eu acredito que sim. Mas se for um aborto que a pessoa, por exemplo, não se cuidou, não usou nenhum método antes e ali quer se livrar só pelo, vamos dizer assim, problema, entre aspas, aí eu sou totalmente contra. Um estorvo, né? É um estorvo. Eu acho que a maioria da população pensa dessa maneira. Que se for em relação a abuso sexual, aí sim é a favor. Aí se for em outros métodos, igual o João falou, aí são contras. E eu sou a favor por conta disso também, mas aí eu entro na parte de ser contra se não for por conta disso. Entendi. Eu sou a favor também no caso da criança que tiver tipo, um problema muito grave na gestação. Tipo assim, corre o risco da criança morrer junto com a mãe no parto. Então, tipo, uma gravidez não precisa matar duas pessoas de uma vez. Aí eu acho que sim. Entendi. Eu sou a favor na malformação do feto, quando a mãe tiver em risco de vida, né? Ou em caso de abuso mesmo. Perfeito. Deixa eu só ver o chat um pouco, pessoal. Pera um pouquinho. Ó. Professor. Oi. Pode falar. Tipo assim, acho que a sociedade de hoje, todo mundo já meio que entendeu essa situação, né? Igual todo mundo fala. Se for no caso de um abuso, você percebeu que todo mundo já entra num consenso de o aborto, ser a favor do aborto, né? Porque a situação é um pouco mais complicada. Igual o amigo falou aí, agora se for por algo que aconteceu intencionalmente,
aí já quer fazer o aborto. Aí não, aí já é uma situação complicada, não se deve fazer por erro, entendeu? Da própria pessoa, né? Uhum. Deixa eu só ler o chat um pouquinho, pessoal. Só um momentinho, tá? Rapidão, ó. Vamos lá, senão eu não leio aqui, ó. O Carlos Eduardo é a favor porque é o caso de abuso. O Igor, eu sou a favor do aborto quando tem a má formação do feto. Se a vida da mãe estiver em risco, né? O Hugo, vamos ser sinceros, teacher. Somos homens. Não geramos o ser vivo. Isso não nos atinge. Acho que não é nosso local de fala. Deixa a mulher decidir. Legal? Eu fico em cima do muro por esses dois motivos que o moço citou. Professor, se uma pessoa não tem condições, um mínimo de cabeça, como ela vai criar e educar outra pessoa? O Rafael dando risada do Hugo. Dando risada do Hugo, não. Olha o que ele fala, né? Mas tá. Muitas pessoas não têm condições financeiras, estão em um ambiente muito agressivo para criar uma criança, para não ver sofrer. Eu sou a favor de forma geral, não só em casos de abuso. Acredito que a grande população tem condições de ter serviços e tal. Concordo com o Hugo. Olha lá, a Natiele concordando com o Hugo. Olha lá, um por questões divinas, porque deveria doar a alguém que não pode ter filhos, ter essa oportunidade. Concordo com a Maria Vitória. Vixe, tá difícil segurar o chat aqui. Para um pouco com o chat, gente. Para um pouco. Vamos lá, senão eu não consigo ler isso aqui tudo, não. Porque a questão de saúde da mulher, seja física ou mental, até porque se a mulher quer fazer, ela vai fazer, sendo legalizado ou não. A questão é que a mulher corre o risco de morte, então a questão em si, se a mulher vai morrer ou não, se estiver legalizada, a mulher continua viva, a porcentagem de aborto em lugares que estão. Faço das palavras do Hugo as minhas, ó. Eu também. Não existe aborto gratuito, seguro. Imagina o SUS que não consegue ter uma saúde pública. Perfeito, galera. Quem é contra, por quê? Alguém poderia falar? Não? Ninguém quer falar? Quer contra? Então tá bom. Eu quero. Então fala, Zé. Não, é que a minha internet tinha caído. Eu sou contra porque eu estava assistindo um vídeo de um estudo de um psiquiatra. O trauma do estupro, ele não é diminuído devido ao aborto. A pessoa abortando ou decidindo levar a gravidez até o final, não vai mudar o trauma da pessoa que foi abusada sexualmente. E, segundo esse mesmo estudo, a maioria gritante das pessoas que foram abusadas, elas decidiram manter a gravidez. Então, não é o maior, como eu posso dizer, o maior motivo das mulheres que querem abortar o estupro. A maioria é uma gravidez indesejada. Por exemplo, um relacionamento que foi casual. Uma noite só, a pessoa engravidou, não quer ter o filho e resolveu interromper a gravidez. Hoje, século 21, ano 2021, a gente, com tanto acesso à informação, tantos métodos contraceptivos, eu não acho justo interromper a gravidez por um descuido. Professor, Oi, Beatriz. eu vou falar no meu caso, por mim. Eu sou a favor do aborto porque eu falo assim, eu já sofri um assédio sexual. Não chegou a ser um abuso, mas eu penso, se eu fosse abusada e tivesse um filho com esse cara, eu iria abortar, porque eu não ia querer olhar todo dia pra cara do menino e lembrar do que aconteceu comigo. Não vai apagar o trauma, mas eu também não vou ficar alimentando ele. Agora, na questão de estudo. Ontem eu li um estudo que falava que muitas mulheres o corpo reage contra o anticoncepcional. Então, acredito eu que não é só quem engravida quem quer. Às vezes, o próprio organismo da pessoa reage contra. Então, não discordo de alguns posicionamentos. Perfeito. Você está colocando uma questão aí até que o Hugo falou, né? Quem tem que falar isso, quem melhor é a mulher, né? Que é ela que foi abusada, né? Vamos assim dizer, o que tem que fazer ou não, né? Perfeito. Mas, ó, Então, vamos... Só completar aqui rapidão, professor. Que nem eu falei, eu sou contra, mas tem casos que sou a favor. Que nem o José falou, que o estudo que ele leu aí, o artigo, em que tem mulheres que decidem continuar, mas eu acho que é bom legalizar por essa parte, porque tem gente que nem como a Bia falou,
que ela não ia querer. Então, esse público que quer continuar, continue. Aí então deixa legalizado para quem sofreu isso, não querer esse trauma, mas tirar. Ou se não, risco de vida também. Então, acho que nesse caso. Porque é igual a Maria Vitória falou, que mesmo tendo ou não, vai acontecer. Então é melhor conseguir acontecer de uma forma segura do que acontecer e pode ser que até a vida da mãe esteja em risco, né? Perfeito, perfeito. Ô, Cleiton, Oi. no Brasil, o aborto já é legalizado em 3 casos, né, segundo a matéria que eu li. Quando há o abuso sexual, né, a mãe pode decidir. Quando há risco de morte para a mãe e nos casos de anencefalia. Perfeito. O Brasil já permite isso daí, né? Embora, independente desses casos, ainda a pessoa, né, ela pode tomar a decisão. Não precisa se levar em consideração essas questões. É que é legal, cada pessoa queira, ela não está fazendo nenhum crime. Oi. Posso só complementar algo? Teve alguém que falou que leu um estudo de mulheres que ficou grávida mesmo tomando anticoncepcional. Em relação a isso, eu penso que hoje em dia a mulher não fica grávida assim, só porque ela quer ou por conta de um descuido, não. Tem muitos casos de mulheres mesmo com DIU, mesmo fazendo tratamento, mesmo tendo operado, que no final acabou engravidando. Então, hoje em dia, não é só porque quer ficar grávida ou foi um descuido. Tipo, eu acho que se for para ficar grávida, acaba ficando, mesmo fazendo tratamento para não engravidar ou algo do tipo. Perfeito, perfeito. Pessoal, qual que era a ideia aqui, tá? Não é o foco do nosso estudo isso aqui. É que nem alguém brincou aqui, eu quis jogar fogo no parquinho, né? Mas é para mostrar que existem opiniões, né? E essas opiniões, se não for bem administrada pelo líder, né? Se não for administrado pelo líder, vai gerar um conflito. Né? Já imaginou se eu deixasse à vontade aqui, vocês iam brigar entre si aqui. Alguns sim, alguns até ia saber relevar, mas tem muitos aqui que acabar brigando, porque não aceita a ideia do outro, né? Que nem aqui, ó, vamos ler mais um pouco aqui rapidinho, tá? O mais engraçado, que nem a Maria colocou, é que no final da responsabilidade vai cair nos ombros da mulher. A maioria das opiniões que são contra o aborto são de homens. Entretanto, a maioria dos abandonos dos filhos ocorre por parte dos homens. É a ironia da vida, legal. O José Wilson, o único método contraceptivo que realmente funciona é a abstinência. O duro que na abstinência é o corpo, né? Você conseguir controlar o corpo. Se deixar, ele tá... Deixa quieto. É horrorizante você ter que provar que foi... É verdade, isso é verdade. Mas, ó, vamos parar já os comentários aqui, tá? Vou até parar o chat aqui, que é para deixar claro que as opiniões se divergem. E dentro de uma organização isso vai acontecer também. Cada um tem as suas opiniões. Uma coisa que eu sempre falo, né? O gestor, ele tem que ponderar certos assuntos para falar dentro da empresa. Uma questão que a gente sempre coloca, né? Dentro de uma empresa não se discute política, por exemplo. É uma questão que não pode, não deve. Porque a gente sabe que vai gerar problema e cada um tem a sua opinião. E você não vai convencer o outro. Você pode pôr argumentos se quiser. A pessoa não quer, muitas vezes, mudar, então não adianta. E eu coloquei esse tema porque é um tema que todo mundo tem um pensamento, uma ideia, né? Defende uma causa, e o aborto todo mundo sabe o que é. E tem gente que é contra, tem gente que é a favor, e tem os argumentos, tem os motivos, né? E nós temos que respeitar. Agora, qual que é o papel do líder? É deixar com que isso não gere uma situação constrangedora ou difícil dentro da organização, tá? Ou seja, que se chegue a um certo conflito. Conflito é bom? Tem, ele tem um lado positivo também, quando ele é administrado, que nem eu falei, você pega as partes positivas da situação, né? Por exemplo, algumas pessoas colocou algum argumento que uma pessoa não poderia ter pensado, eu nunca pensei nisso, é verdade, por isso que eu vou ser a favor também. Eu nunca pensei nisso, por isso que eu vou ser contra também. Então, existe essa questão. Então, por isso que é importante que todos possam falar e respeitar o momento da fala do outro, né? Que você possa ouvir e tentar entender, para depois tomar uma decisão. E não se precipitar, ou muitas vezes até ser mal educado, tá? Então, ó, como a gente viu aqui, o conflito, ele faz parte, né? Ó, ele faz presente de todo qualquer tipo de impasse que ocorre, especialmente dentro de uma organização, tá?
quando os interesses não se resolvem, por um acordo, por um diálogo, né? Então, na justiça, você busca, então, o judiciário para poder resolver por você, né? E numa organização, você tem o papel do líder, que aí vem muito o quê? Sabedoria, experiência, conhecimento, para que a gente possa trabalhar. E aí, eu peguei um vídeo aqui, galera, de uma pessoa que vai falar justamente sobre isso. Depois que ela acabar de falar, eu vou fazer algumas perguntas, tá ok? Se estiver ruim aí, eu travando, vocês me avisam, tá? Vai que não sai. É comum ter conflitos no trabalho. As pessoas estão ali vivendo o dia inteiro, né? As pessoas são diferentes, então isso basicamente é comum. O que é importante é gerenciar esses conflitos a fim de que eles não se tornem nada violentos ou uma briga, enfim. Desde o início, gerenciar os conflitos é muito importante. Hoje eu quero falar com você, líder, que tem a sua equipe e que muitas vezes fica preocupado porque as pessoas querem do seu jeito, muitas vezes são presunçosos e você tem dificuldade para conciliar as coisas. Eu quero falar com você hoje. Para facilitar o trabalho de mediar conflitos na empresa, eu trouxe umas táticas infalíveis. Primeiro, demonstre autoconfiança. Você precisa que as pessoas sintam confiança em você. Então, não se envolva emocionalmente nas questões, naquelas discussões acirradas. Procure ser o mais racional e imparcial possível. Assim, você vai conquistar a confiança dos membros da equipe e que é fundamental, não é verdade? Outra tática é ser empático. Procure entender o que o outro está dizendo, quais os sentimentos. Tem muitas pessoas que levam as coisas para o lado pessoal, se magoam, são mais melindrosas, enfim. Entenda cada membro da sua equipe e saiba como lidar com ele, compreendendo através da empatia, do sentimento, o que traz do sentimento dele. Desta forma, você vai conseguir tirar o melhor que ele tem para dar para a equipe. Outra tática é ouvir os dois lados, né? Ouça os dois lados. Não tem como a pessoa vem e te fala uma coisa, as pessoas são diferentes. Umas falam o que sente, outras se retraem. Se você ouve só uma parte, você não conhece a história toda. Não tem aquele ditado, existem 3 verdades, a minha, a sua e a real. Então, presta atenção, veja o que as duas pessoas estão falando e busque uma forma de entrar num acordo em relação a isso. Estimule o diálogo, né? A comunicação é muito importante na equipe. Estimule que as pessoas conversem, que as pessoas aprendam a ouvir o outro, que as pessoas queiram fazer acordos, que as pessoas queiram se manifestar e respeitar a ideia do outro. Isso é um trabalho muito efetivo de liderança que traz um rendimento muito melhor, as pessoas se sentem muito mais satisfeitas com isso. E não se omita, claro, lógico que o principal o primordial, aquilo que seria sempre interessante é que houvesse acordos, que as pessoas se entendessem, que houvesse consenso, houvesse compreensão, mas nem sempre isso acontece. E é papel do líder tomar decisões. Então, se não for possível haver um consenso entre os membros da equipe, você precisa, não pode se fugir da situação de ter que tomar uma decisão. Mas quando for esse caso, deixe claro quais os parâmetros que você usou para aquela decisão, a fim de que destrua qualquer sentimento, resquício de que está puxando para um ou está puxando para o outro. Isso é muito legal, né? Você deixar as coisas assim muito claras. E, enfim, é isso. Liderar uma equipe tem a ver com você estar muito próximo dela. E isso faz toda a diferença. Liderar é estar com, é fazer com que as pessoas tenham uma mesma direção a seguir. E com essas táticas, certamente você vai conseguir fazer com que os conflitos se resolvam e as pessoas vão entender
com o tempo que, sob o seu comando, melhor mesmo é entrar em acordo logo. Não é bom assim? Você gostou dessa dica? Então vai lá, curte o vídeo, compartilhe, participe e eu espero você no próximo Deixa Disso. Pessoal, entenderam o vídeo? Ficou claro? Alguém gostaria de comentar o que entendeu? Ou o que achou mais interessante? Eu estava explicando como é ser um bom líder, né? E o que te chamou a atenção desse ser um bom líder, Ian? Assim, não seria resolver intriga, mas assim, saber amenizar e lidar com pessoas, né? Perfeito. Porque lidar com pessoas é difícil, né? Cada uma tem, como eu falei, opiniões, divergências, e muitas vezes, dependendo do conflito, você até perde o respeito com o outro, né? De não ouvi-lo e até de agressão, se for o caso. Isso nas organizações ocorre muito. Então, o papel do líder é fundamental aqui, e como ela colocou aqui no vídeo, mesmo que você não ache um bom senso ou um consenso entre as partes, né? É importante que você tome uma posição, não se omita. Tome uma posição. Mas é o seguinte, ao tomar uma posição, obviamente você vai partir para um lado e deixar o outro na mão. E é importante, como ela colocou, você ter os seus argumentos. Por que que você deu razão para esse subordinado, para esse colaborador e não para o outro? Porque esse tem razão e o outro não. Então, você tem que ter um argumento. Agora, nunca se omitir. Porque a partir do momento que você se omite, você está deixando, que nem alguém falou aí, né, o parquinho pegar fogo. E não é assim, né? É necessário você ter uma posição. É o teu papel na liderança. É o teu papel como gestor. É tomar uma posição, afetando um ou outro. Não adianta. E vocês têm que ter ideia, pessoal, que nunca vocês vão agradar 100%. Não existe isso de agradar 100%. Sempre uma parte vai ficar receosa, vai ficar magoada. E você tem que ter uma postura firme, como ela colocou no começo. Tenha segurança do que você está falando. Tenha convicção do que você está falando. Né? Tenha argumentos em cima daquilo que você está falando. Então, só a partir disso, você vai ser um bom líder. Né? Então, é por isso a necessidade de conhecimento. A necessidade de tomar uma posição com o pé no chão. Né? Isso é importante. Ficou claro? Alguém gostaria de complementar? Bom, professor, boa noite. Boa noite. É interessante também frisar bastante a parte onde ela disse que você tem que ouvir ambos os lados com total imparcialidade, né? Perfeito, com total imparcialidade, exatamente. Por isso que eu te falei, você tem que ter uma posição firme. É aquilo ou não. E ir pela razão, e não pela emoção nesse caso. Se você se deixar levar pela emoção, nem sempre você vai estar certo, né? Parece que alguém tinha escrito alguma coisa no chat, não escreveram? Parece que não tem nada aqui mostrando para mim. Ah, não, tá aqui, ó. O bom líder, na minha opinião, intervém no conflito como mediador. E, se necessário, sai como juiz. Exatamente. Né? Ele vai ser o intermediador, e esse intermediador tem que ter uma posição. Essa que é a verdade. Ele não pode nem partir para um lado ou para um outro. Ele tem que deixar bem claro a sua posição, independente se vai ferir ou não o sentimento de alguém. Vocês têm que estar claro, pessoal, vocês estão numa empresa. Né? Uma empresa, ela não é uma entidade social, uma empresa não está ali para ficar te agradando, né? Ela quer o seu trabalho, ela quer o seu desenvolvimento, ela quer crescer, e você também. Então, a partir do momento que gera algo errado, antiético, o líder tem que tomar uma posição. E essa posição, obviamente, que vai afetar uma das partes, com certeza. Ok? Beleza? Vamos lá, então, dar continuidade. E aqui, pessoal, o direito, ele atua em todas as formas de interação, seja no conflito, na cooperação e na competição, independente, tornando possível a cooperação, disciplinando a competição e prevenindo conflitos. E quando eu falo conflitos, eu já falei, conflitos é bom? É, porque faz com que você tenha outras ideias, inovações.
O que não pode é esse conflito sair do plano de respeito, né? A partir do momento que falta esse respeito, aí o conflito chegou num ponto extremo, que aí o líder não pode deixar, tá? Ou mesmo reprimindo o conflito, não deixar que ele ocorra. Tem que ocorrer, faz parte, né? E aí fica a famosa frase: onde está o homem, está a sociedade. Por quê? Ninguém vive só. Onde está essa sociedade, está o direito. Tem que ter o direito aqui, né? Eu preciso colocar regras. E o direito está aqui para que haja regras, né? E regras devem ser seguidas. Até aqui, alguma pergunta, dúvida, crítica? Que agora eu vou trabalhar a gestão do conflito com vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Esses slides que eu vou começar a trabalhar agora, pessoal, eu coloquei hoje para vocês no Moodle, tá? No Moodle, no Classroom. Então ele já está disponível para vocês. Vamos trabalhar agora basicamente a gestão do conflito. E agora vamos demorar um pouquinho isso aqui, né? Que é o principal dentro da área dessa questão que nós estamos falando, de como o gestor trabalha esse conflito dentro da organização. Então, uma coisa que é muito importante aqui, ó, que vocês podem perceber, é que os conflitos sempre existiram, não é nada novo. Sempre ocorreu conflito, né? Ó, os conflitos existem desde o início da humanidade. Fazem parte do processo de evolução do ser humano, né? O problema não é o conflito. Qual é o problema? O problema é como o conflito... Ah, respondeu. Era isso que eu ia dizer. Como que é? O problema não é o conflito, é a forma como que você trata o conflito. É a sua visão diante do conflito. Essa que é a questão. Como que você lida esse conflito? A que ponto você deixa esse conflito chegar no aspecto negativo, né? De falta de respeito, falta de ética e muitas vezes até de agressão. Então, é a maneira como você vê esse conflito. E aqui é um exemplo que eu coloquei, ó. Quem é bom de Bíblia aí, ó? Caim e Abel. Isso foi um conflito. Qual que era o conflito entre eles? Quem sabe me dizer numa palavra aí? O conflito entre eles era sobre oferta. Como? Era sobre oferta. Quem tinha a melhor oferta. Explica para nós melhor isso daí. Segundo a Bíblia, Caim matou Abel porque ficou com inveja da oferta de Abel, por Deus ter se agradado mais da oferta dele do que da de Caim. Ele eliminou a concorrência. Perfeito. A palavra mágica aqui seria o quê? A inveja, né? Essa inveja que, como eu falei para vocês, ela existe dentro de um conflito e que tem que ser administrada. E como que eu administro a inveja? Ou vocês vão falar que não tem? O que vocês acham? Como que a gente administra a inveja? Acho que, professor, isso aí parte de um bom controle emocional, né? Falou a palavra mágica, hein? É um bom controle emocional. E como trabalhar esse controle emocional? Lógico, isso é individual. Agora, o que as pessoas têm que ter em mente que, a partir do momento que uma pessoa é melhor que você em certos sentidos, está conquistando coisas, né? Isso deve servir como espelho. Essa que é a racionalidade, né? Você verificar, se colocar ali, por que eu também não posso fazer por igual? Por que eu não posso conquistar? E muitas vezes até seguir os mesmos passos que aquela pessoa fez por merecer, fez por conseguir. Essa que é uma questão importante. Então depende muito, como acho que foi o Rian que falou, se não me engano, desse equilíbrio emocional da pessoa. Então depende de você mesmo, você querer isso daí. Porque vai existir, não tem como. Agora, você sabendo administrar, controlar e ver no outro um espelho que você também pode conquistar, dependendo do seu esforço, perfeito, certo? Alguém mais gostaria de complementar?
Ô, Cleiton, essa semana surgiu esse tema no serviço sobre a inveja. E a gente chegou num consenso lá, de que as pessoas, se uma pessoa consegue construir um sobrado de 2 andares, o vizinho dele, em vez de se esforçar para conseguir construir um de 3, ele prefere ir lá e tentar derrubar o sobrado do outro que tem 2. A inveja, então, deveria servir como motivação. E, infelizmente, ela é vista da pior maneira possível, ela é utilizada da pior maneira possível. De uma maneira destrutiva, né? É isso, Zé? Exatamente. A gente vira bicho quando sente inveja. Ela te domina, né? Parece um negócio, sei lá, do mal mesmo, né? Vai estar dominando aquela pessoa ali. Ela tem que ficar esperta com essa questão aí. Perfeito, muito bem. No caso de Caim e Abel, né? Aqui a gente pode perceber aonde chegou, a que nível chegou, né? De um matar o outro, né? Perfeito. Vamos lá dar continuidade, então. Conflitos. Temos a conotação positiva e a conotação negativa, galera. Ah, mas tem questão positiva? Tem. Qual que é a conotação positiva? O conflito, ele serve como um sensor. O que é um sensor? Peraí, eu estou exagerando. Eu estou falando muito alto. Eu estou sendo agressivo. Quando a pessoa começa a perceber isso daí, isso ela vai servir como um sensor, né? E como o próprio Zé colocou aí, tá? Ela motiva na busca de soluções. Então, quando você vê no outro que ele está conquistando, que ele tá... Professor. Oi. Me desculpa, travou aqui. Eu queria falar alguma coisa sobre a inveja. Pode falar. A gente tem que tirar o lado positivo, mas também temos que ser realista, né? Algumas vezes, algumas coisas assim, a gente vê e vê que não está no nosso alcance, a gente tem que ser realista, né? Eu entendi. Tem coisas que parecem estar muito longe da sua realidade, né? E você tem que ter o pé no chão. Mas isso também pode ser como um incentivo. Talvez você vai pagar um preço, vai demorar, vai ter que ter um tempo, uma paciência, mas você pode chegar lá. Basta que você faça o quê? Se planeje, se prepare. Olha, é igual o que está acontecendo aqui com vocês. Por que vocês estão aqui? Vocês estão fazendo uma faculdade porque vocês acham bonito? Não. Vocês estão aqui porque vocês querem melhorar a situação de vida de vocês. Vocês querem aprender, crescer, se desenvolver. Vocês têm um objetivo. E esse é um passo para vocês poderem atingir aquilo que vocês almejam. Essa é uma realidade. Então, cada passo que você toma, cada decisão que você toma é para isso. Mas para isso você precisa se planejar. Eu não acredito que ninguém está aqui hoje tem que ter um planejamento. Eu estou aqui por estar. Duvido, não é possível que alguém está aqui porque não sabe o que queria da vida, ou está aqui porque caiu de paraquedas. Não é possível, né? Vocês devem ter um plano. E essa que é a ideia. Né? Por mais difícil que seja, ou por mais que você ache que é impossível conquistar aquilo, você tendo um planejamento, você vai chegar lá. Essa que é a ideia. É isso que o líder tem que deixar claro para a sua equipe, que todos podem. Depende do esforço, depende da dedicação e depende de uma coisa importantíssima, que é a atitude. Ok? Alguém mais quer falar? Eu acredito que o plano começa muito antes do vestibular. Exatamente. Começa muito antes lá. Mas mesmo assim, tem pessoas que ainda ficam meio perdidas. E a hora que chega aqui, talvez acorda e aí ainda dá tempo de se planejar, né? Mas tem gente que demora um pouco mais. Tem gente que é mais... no caso, aí que nem o Zé Wilson colocou, já bem antes, né? Perfeito, muito bem, tá? E a conotação negativa, galera? Qual que é a conotação negativa do conflito, né? Quando ele causa tensão, né? Alguém queria falar? Não? Tô ouvindo um barulho aí? Deve ser algum áudio ligado. Então, quando ela causa tensão, né? No ambiente, a coisa fica meio difícil de você trabalhar, de se lidar, de trabalhar até em equipe, né? Com outras pessoas. Como nós falamos aqui, quando causa agressão e quando você tira a produtividade daquele ambiente.
porque as pessoas estão atrapalhando a outra, as pessoas estão sendo agressivas à outra. Isso cria um clima de desconforto, né? Onde as pessoas não conseguem produzir, não conseguem trabalhar. Quando, não só na agressão, mas nas palavras que se usa, né? Muitas vezes a agressão está nas palavras, não só nas atitudes, mas nas próprias palavras. E isso pode criar um ambiente ruim, pesado, né? Negativo para as pessoas. Entendendo este conflito, né? O mais comum é o processo onde uma das partes envolvidas percebe que a outra parte frustrou ou irá frustrar os seus interesses. Ou seja, quando a outra parte não quer ceder. O que é legal quando há um problema entre outras pessoas, para se chegar num acordo? É que haja o quê? Que ambas as partes possam ceder. Se só uma das partes cede, houve um perde-ganha. E aí, na verdade, você não resolveu o conflito. Só se resolve um conflito quando as duas partes saem ganhando. Ou seja, quando as duas partes vão ceder. É a mesma coisa um relacionamento. Quem é casado aqui ou casada sabe o que eu estou falando. Só vai dar certo um relacionamento quando ambas as partes cedem. Se só uma parte cede, não vai dar certo. Por exemplo, vocês casaram. Uma fica em casa, não sai, porque o outro não deixa, mas o outro sai. Tá errado, né? Ambas as partes têm que ceder. Ou os dois vão sair, ou os dois vão ficar em casa. Né? Tem que chegar no meio termo aí para ambas as partes. E dentro de uma empresa é a mesma coisa. Quando você vê que os teus interesses foram frustrados porque o tua parte não cedeu, o José Wilson, ele deve ser casado, né? Então ele sabe muito bem o que é isso. É isso mesmo, Zé? Quer falar um pouco? Eu sou casado, sim. Graças a Deus fiz um excelente casamento. Eu já não posso dizer o mesmo da minha esposa, né? E o relacionamento no casamento, ele é realmente baseado na concessão. O conflito no casamento, ele só é resolvido na base da concessão, na base do ganha-ganha. Eu dei uma adiantada, eu vi os slides um pouco antes hoje. E se as duas partes não saem ganhando, uma fica frustrada. E se uma ficar frustrada, você não resolveu o conflito. Uma hora ele vai voltar. Você vai só postergando esse conflito, né? Você vai só postergando a parte negativa do conflito. Então aí vai chegar um ponto que vai chegar num ponto que, vamos dizer assim, não se tem um acordo e uma parte fica muito frustrada. E isso faz com que ela se torne improdutiva. Isso, para os líderes, é importante entender. A maneira como você lida com seus subordinados, com seus colaboradores. Se você não resolver esse conflito, igual falou no vídeo, se você não tomar uma posição, né, isso aí vai se postergar. E o problema vai chegar num ponto que pode contaminar outras pessoas da equipe. Lembra que eu falei da batata podre? Ela dentro de um saco, ela estraga todo o saco. Então eu não posso deixar que essa batata podre contamine todo o saco. Ela tem que ser eliminada do saco. E isso eu estou colocando no exemplo do conflito, né? Quando ele chega num ponto muito perverso, muito negativo, ele tem que ser eliminado, porque senão ele vai estragar, vai contaminar todos da equipe. Então o líder, ele tem que ficar muito esperto. É um conflito pequeno, vai aumentando até virar uma bola gigante. Exatamente, ela vira uma bola de neve. Ela vai contaminando a todos, tá? Então, o que nós quisemos dizer aqui, eu e o Zé já leu aí, viu? É a negociação. A melhor estratégia de se resolver um conflito é a negociação. E uma boa negociação é quando ambas as partes saem ganhando, e não só uma parte. Essa é uma boa negociação. E para isso, eu vou passar um vídeo aqui para vocês também, rapidinho, para a gente entender e depois nós vamos discutir esse vídeo aqui. Se tiver ruim, me avisa. Dogs are the best. Every time you come through the door, they treat you as if they haven't seen you in a year. The good thing about dogs, they got different kinds of dogs for different kinds of people. Like Pit Bull, the dog of dogs. Pit Bull can be the right man's best friend, the wrong man's worst enemy. Yeah, you're gonna give me a dog for a pet. Give me a Pit Bull. Give me
Raul. Right, Omar? Give me Raul. I fucking hate Raul. Shut the fuck up, asshole. Son of a bitch, don't know when to shut up. Peace, Raul. Probably fucked up the list. Yeah, I can dig it, Omar. I had a dog like that. Boom. She didn't bark, though. She pissed on the floor. I hated that dog. If I was ever depressed, she'd lay her head in my lap, look up at me with those big old eyes. And even though I thought I hated that dog, I loved it. It's like that, ain't it, Omar? That love-hate thing. No more goddamn talk. I can't wait anymore. You hear me? I want my wife. I want her up here. Or I'll do our daughter. Omar, listen to me. No more fucking talking. I want that bitch or I'll do the girl. Omar, I'm doing the best I can here, man. I'm not gonna hurt her. Just want her to see me blow my brains out. I want her to think about that when she's sucking that fat prick's cock. Roman's losing me. This guy goes, you can take that girl with him. We gotta go in there now. I'll give Danny another minute. My chat, just put out a verse. Another minute, that girl will be dead. Unit 1, prepare entry. All units stand by for full breach. You lost him. Make entry. That thinks you lost him from street to door. That's not the play. Omar's tight. You can get a shot off him in breach. HBK 1, negotiate a request time. Negative. Teams in position. You know another way to get the gun off the girl's head? Negotiate or enter in kills. You gotta keep him out of here. Our mental is objectivity if he's in there. Hey, this is Frost. Stand down. Omar was a Marine, right? Yeah. We have a shot? Bedroom, but he's nowhere near that. He will be. Then Eagle and Palermo over to that window. Tell him to wait for my signal. Put that motherfucker on his back. Helmet, Allen, Magenta. When I'm clear, come in here and take girl. Yo, Omar! Just that word. Your wife's here. I've been authorized to make the train, but I gotta come in, look around, make sure there's no other hostages and there's no surprises, all right? Fuck you! I want to see her first. Omar, you gotta come look, then I can bring in your wife, get the girl, all right? What if you're lying? Then shoot me. Okay, fair enough. Whoa! Look around and I get my wife, or you fucking die! Ready. Real slow. This ain't about near you, but I'm gonna carry out just You said, you gotta lay it out now. Unit 1, hold position. Nice breeze. Great day to be out, you know. Not cold, cool, kind of brisk. Too bad we got stuff in here. You've seen everything. There's no surprise. Now let's do this. Yeah, I got those right down there. Make sure there's nobody there. All right, move. Football, huh?
money. Oh, yeah? You were in? Yeah. Did a tour in 73. 75, motherfucker. I did 68 to 69. Bro, who fucking wrong, ma? Hoorah! Don't meet many Marines these days. Everybody joins the Navy. Got a visual on the suspect. See? Nothing here, Lieutenant, so now we make the trade. Huh? Stay cool. We got a white count. Like I told you, gotta check out it. Hold up. The Marine and the sailor are in the bathroom taking piss. The Marine goes to leave without washing up. The sailor says, in the Navy, they teach us to wash our hands. The Marine turns to him and says, in the Marine, they teach us not to piss on our hands. HG down. Pessoal, entenderam aí o porquê que eu passei esse vídeo para vocês aqui, já que estamos falando de negociação como a principal estratégia na resolução de um conflito, ou seja, chegar num acordo que seja bom para ambas as partes, né? Então vocês entenderam a questão do vídeo. Vocês podem verificar que o negociador utilizou várias estratégias, vários meios para chegar no resultado. O que vocês perceberam aqui? O que vocês analisaram dessa cena para que se chegasse no resultado positivo esse conflito? Professor, tem que ser muito bom de lábia mesmo. O que seria bom de lábia? Traduz para nós. Eu acho que, não sei se é a palavra certa, mas não é manipulação? Argumentação. Né? Ah, tá. Você tem que ter argumentos. E para você ter argumentos, o que você tem que ter antes? Você tem que ter o conhecimento, né? Conhecimento, informação. Então, é através do conhecimento, da informação, que você consegue gerar argumentação. Perfeito. Que outras estratégias nós vimos aqui nessa cena? A mediação. Opa, quem falou mediação? Eu. Perfeito. Fala aí. Paciência. Como que foi a mediação aqui? Vamos falar da mediação primeiro. Bom, ele tinha 2 pontos de interesse: manter a vida da menina e prender, no caso, o homem que estava armado. Ele foi ganhando tempo até que ele conseguisse preservar a vida da menina e prender no caso, o sequestrador. Exatamente, ele foi ganhando tempo com isso daí. Teve alguém que falou uma coisa importante aqui, ó, o Guilherme, ó. O negociador soube falar o que o cara queria ouvir, ou seja, uma das estratégias foi conquistar a confiança do outro. Ele começou a procurar assuntos que o estavam motivando a falar e a conquistá-lo, né? Ó, o negociador soube falar o que o cara queria ouvir, exatamente, sobre a esposa, por exemplo, né? Foi um caso. Começou a falar da época dos militares lá, né? Quando eles estavam durante a guerra, acho que o cara deveria ser algum militar, alguma coisa assim. Começou a falar sobre isso, ou seja, assuntos do interesse. Isso você acaba cativando a pessoa, né? Então, olha só quantas estratégias. Perfeito. Isso foi na cena. Acredito que antes de tudo também teve a liderança que ele tomou, né? Porque se ele fosse levar em consideração o que vamos dizer, o patamar mais alto que ele exigiu, não ia dar certo isso. Ele tomou a frente, vamos dizer, desobedeceu a ordem do chefe e conseguiu fazer dar certo. É aquele lance que eu falei para vocês da inveja, né?
quando o teu subordinado, muitas vezes, tem mais conhecimento, mais experiência que o próprio líder, né? E aí tem que saber lidar com isso. Ou seja, na cena, a gente percebeu que isso foi colocado de maneira positiva, né? Ó, que bom que ele fez isso, que bom que deu certo, que bom que ele tomou essa atitude. Perfeito. Agora, vamos chegar em algo um pouco mais difícil, entre aspas. Como tratar isso dentro da empresa? Como lidar com isso dentro das organizações? Todas essas estratégias. Vocês acham que essas estratégias dão certo, né? Nas empresas também? Ó, o Zé Wilson colocou, ele tomou uma atitude com base na experiência. Perfeito. E aí, e dentro das empresas, todos esses argumentos que ele usou, é possível utilizar também ou não? Por exemplo, o líder, ele precisa conquistar o seu colaborador? Com certeza. Para ter a confiança, né? Você ter argumentos que convençam o seu subordinado a desenvolver uma certa atividade. Isso também faz parte do líder, né? É como eu falo sempre, a empresa, ela te paga para você ser dela naquele horário. São 8 horas, é 8 horas. São 4 horas, são 4 horas. Então, o líder, ele tem que ter argumentos em cima disso daí para que a pessoa possa, sim, realizar as suas atividades. Eu, como líder, não posso deixar à vontade a minha equipe. E eu tenho que usar dos momentos. Tem momento que eu tenho que ser democrático, tem momento que eu tenho que ser paternalista, e tem momentos que eu tenho que ser o quê? Paternalista, democrático, e eu esqueci o outro. Que é o mais pesado. Paternalista, democrático e autoritário. Exatamente. Paternalista, democrático e autoritário. Tem momento que eu tenho que... Cada momento, cada situação, eu tenho que se posicionar. Se eu for um líder só paternalista, os colaboradores vão montar. Se eu for somente democrático, né, vai ter momento que eles também vão montar. E tem momento que eu tenho que ser autoritário para sentir firmeza também naquela liderança, tá? Deixa eu só ler aqui, ó. O Zé colocou, eu acredito que sim, só mudaria o contexto e os argumentos. Igor, precisa sim, ela precisa conhecer o colaborador dele, ter muita paciência, é verdade, e passar a confiança para o colaborador, passar segurança para ele. Então, é possível isso. Então, por isso que a necessidade da negociação dentro da situação de um conflito, para que ambas as partes possam falar e você, como líder, ser o intermediador. Perfeito. Maravilha. Dando continuidade aqui, agora sim, como a gente falou, não tem como falar que todos são iguais, né? E agora eu vou provar aqui, né? Eu peguei esse slide aqui, onde a gente coloca a diferença de perfil entre mulher e homem. Até eu achei legal aquilo que o Hugo colocou, né? Na questão do aborto. Não, a mulher tem que decidir isso daí, porque é ela que passa por isso, né? E muita gente concordou com o Hugo também. Então, vamos analisar isso aqui e eu vou colocar para vocês. Será que existe essa diferença mesmo? Será que é verdade isso aqui? Vocês concordam com esse slide? Vamos ver? Então, vamos lá. Mulher, são exploradoras, né? Elas querem buscar informação, saber de tudo. O Zé Wilson, que vai nos ajudar aqui, porque ele é casado, né? Muitas vezes, quando a gente está no relacionamento, a gente está pisando em ovos. As mulheres são muito espertas, porque elas são exploradoras. E os homens já são mais objetivos, né? Meninas e meninos concordam com isso? Ou não? É bem relativo, viu? É bem relativo quanto a mulher ser exploradora e o homem ser objetivo. Porque há casos e casos. Algumas mulheres vão explorar mais, outras menos. Algumas vão explorar de forma inteligente, ao passo que outras não. E o homem nem sempre é objetivo. Existem exceções a regras, a verdade é essa. O que eu coloco...
Eu acho que depende da personalidade de cada pessoa. Isso mostra na personalidade, se ela é mais, por exemplo, que ela busca mais os objetivos, se ela adora falar mais, se ela negocia mais. Eu acho que vem da personalidade. Perfeito, ninguém é igual o Giovanni colocou. É diferente, né? Na verdade, isso aqui existem exceções à regra. Isso aqui são as características mais comuns, né? Que a gente percebe na mulher e no homem, tá? É a mesma questão aqui, ó. As mulheres geralmente gostam de falar mais. E os homens falam mais consigo, né? Eles não são tão abertos quanto as mulheres. Por exemplo, as mulheres gostam de negociar. Homem já não é tão levado à negociação, mas existem exceções à regra. Isso aqui é uma geral. As mulheres gostam mais de poupar. Os homens gastam mais. Alguns não vão muitas vezes concordar. Mas por quê? A mulher, ela compra coisa mais barata, que é roupa, sapato, bolsa. Homem, quando gasta, geralmente quer um carro, né? Já é uma coisa bem mais cara. As mulheres geralmente desconfiam do outro lado. O homem já acredita mais. O homem geralmente é mais bobinho que a mulher. As mulheres gostam de novidade, homem gosta de repetir produtos. Não tá nem aí, né? Mais relaxado. Mulher seduz e homem deixa ser seduzido. Então isso aqui é só uma ideia, né, geral. É óbvio que nem todo mundo é assim, nem todo mundo é igual. Isso aqui é só uma ideia geral para a gente finalizar a aula, né? E deixar bem claro que há diferença sim, entendeu? Há muitas diferenças. E por isso, então, eu volto aqui. Dentro de uma gestão, trabalho em uma empresa onde somente 4 mulheres, 49 homens. Esse slide diz muito. Deixa eu ver quem falou aqui, peraí. Vamos lá. Chat. É o Igor. Não, o Igor não, perdão. A Isabelle. A Isabelle entrou agora, né? Ela entrou agora e já está arrasando aí, parece. Trabalha em uma empresa onde somos em 4 mulheres e 49 homens. Esse slide diz muito sobre. Porém, é relativo. Perfeito, Isabelle. Ela tira uma ideia geral, mas não quer dizer que é totalmente isso, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Informação você tem, conhecimento você tem, cai porque quer, né? A verdade é essa. Então, pessoal, só para finalizar, a gente verifica aqui a importância, então, de trabalhar a equidade. Lembrando, só para fechar, qual a diferença de equidade com igualdade mesmo? Quem pode falar? Equidade é você ajustar as mesmas oportunidades às pessoas. E tem certeza? Hein? Na verdade, eu acredito que a igualdade é ajustar todos no mesmo nível. A equidade é ajustar com que todos tenham o mesmo nível de vamos dizer assim, que nem lá na fotinha tinha criancinha que estava com uma caixinha, ela estava igual a todos estavam na igualdade. Porém, o maior estava conseguindo ver o jogo e o pequeno não. O maior não precisava daquela caixa. Então ele pode passar para alguém que precisa para ver. É a mesma coisa dessa questão. Deixar todos iguais. Não no caso, igualar a situação. Na verdade, é você oferecer as mesmas oportunidades, apesar das diferenças, né? Todos têm que ter a mesma oportunidade, apesar das diferenças. Independente, como a gente falou aqui, se é preto, se é branco, se é verde, se é azul, se é homem, se é mulher, né? As mesmas oportunidades a todos. Ok? Ô, Cleiton. Oi? Eu acredito que a igualdade, ela nivela o chão das pessoas. A equidade, ela nivela as pessoas. A equidade seria um degrau para igualar as pessoas. Perfeito, Zé. Muito bem colocada aí a sua ideia, a sua maneira de enxergar isso. Muito bom. Perfeito. Bem, pessoal, aqui o pessoal participa bastante, hein? Muito bom isso daí. Muito bom mesmo. Muito produtivo. E então já vou encerrando para a gente então fazer a chamada que vai longe, né? São 3 turmas aqui. Deixa eu encerrar aqui. Até amanhã já está na aula passada era mais de 80. Ah, é? Hoje nós estamos com 64, né? Era mais na de aula passada foi 94. então. É bastante.
Bastante, verdade, é muita Na gente. verdade, eu acho que tinha umas quatro disciplinas na outra, Na outra aula? do André. Eu acho Ah, que é tá, uma, do André de economia, porque tem é, serviço social também. tem É verdade. serviço social, engenharia, tem ciências contábeis. E aí tem pessoas que pensam muito diferente, né? Você pegar serviço social, pegar contabilidade, ADM, é tudo um pensamento diferente. Mas é legal. Isso aí, quando você tem respeito, né? Você respeita o que o outro pensa, o que o outro analisa, né? E coloca suas argumentações. Se convence ou não, é problema do outro. Perfeito. Deixa eu parar de gravar, que ninguém merece gravar